Glória a Deus. Quero externar aqui a minha alegria de poder estar saudando todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E eu quero aqui trazer uma reflexão para você que está aí no outro lado, ouvindo, pelo Facebook, pelo YouTube, você do Instagram. Eu quero deixar uma pequena palavra para o teu coração. Quero ler para você livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que manda lançar a rede? Vou repetir mais uma vez, Lucas, capítulo 5, versículo 5, que diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que manda lançares a rede? Aqui a Bíblia vai falar de um homem chamado Simão. Simão, a qual ele conhecia Jesus, ele conhecia os milagres que aconteciam naquele lugar, mas ainda ele não tinha sido tocado sobre a sua vida, sobre o seu coração. Ainda Deus não tinha tocado nele ainda. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele via andando na cidade de Nazaré, aonde o Senhor ele fazia vários milagres naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus ele fez um milagre. Ele curou um endemoniado, uma pessoa que estava cheio de espírito imundo. Ele estava possuído pelo espírito maligno, a qual se apossava da vida daquele moço. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximou, Jesus ele repreendeu aqueles demônios. A Bíblia também diz que no mesmo caminho, Jesus também curou a sogra de Pedro, a qual também passava ali por uma enfermidade. E quando Jesus foi chegando perto de um lago chamado Genezaré, Jesus ele andava arrodeado de pessoas. Dr. Lucas escreve que existe até hoje dois tipos de multidões. Multidões são aquelas multidões de pessoas que vão para ouvir, mas também para observar o que está acontecendo no meio daquela multidão. Multidões que no meio dessas multidões há pessoas curiosas, pessoas que tentam descobrir o que está acontecendo e talvez saia dali aumentando aquilo que ele não viu, ou até viu e aumenta. No meio destas multidões há vários tipos de pessoas. Há fofoqueiros, há pessoas que querem ver você andar para trás. No meio das multidões há pessoas que só estão ali para simplesmente observar. Mas o que eu acho mais bonito, eu vou ficar com essa outra parte, que é a parte de multidões de discípulos. Que a multidão de discípulos
É uma multidão que vão para adorar, que vão para glorificar o nome do Senhor. Ali existia uma multidão de discípulos que acompanhava Jesus, seguia os seus mandamentos. Por quê? Porque tudo o que eles via, eles faziam. E tudo que Jesus pregava, eles recebiam. E no meio daquelas pregações, eles também pregavam a palavra de Jesus. Jesus, ele reunia com os discípulos para poder pregar para eles, para que ele pudesse sair dali e ouvir a palavra de Deus. O que eu acho mais bonito é que quando Jesus vai chegando em um lago, a Bíblia diz que Jesus já vinha levando uma multidão de pessoas que eram curadas, pessoas que viviam em um caminho torto e através da palavra eles seguiam Jesus. E onde Jesus passava, o milagre acontecia. Era tanta gente que se não dava mais para ouvir e nem para ver. E Jesus, inteligente, passando ali no lago de Genezaré, ele viu 2 barcos. E um desses 2 barcos, Jesus pediu um emprestado. E o dono do barco era Simão. Simão, ele estava pela manhã lavando as redes. A Bíblia diz que Simão, ele tinha passado a noite todinha a pescar. Ele passou a noite todinha laçando a rede e não trazia nada. Simão, ele era um dos líderes daquele povoado ali daquela cidade. E eles antigamente ali viviam da pesca. Eles eram pescadores de peixe. Bem claro que chegou o momento da vida de Simão que ele estava passando por um processo de chegar a um ponto dele não ter pescado nada, nem sequer uma piaba. Eu não sei o que se passava na vida de Simão, mas Simão, que me chama a atenção, é que quando Simão passou a noite pescando, lançava a rede e nada havia na sua rede, que não seja tristeza, que não seja atribulações. Na rede de Simão, naquela noite, creio eu que ali veio o desespero, veio a vontade de parar, veio a vontade de desistir. A Bíblia conta que Simão, ele chega na beirada do lago e ele estava lavando as redes. E quando ele estava lavando as redes, Jesus chega, pede o seu barco emprestado, ele empresta, ele pede para que empurre o barco mais adiante, para que o povo veja Jesus em cima do barco. Porque Jesus, ele tinha que ficar à vista para o povo, porque Jesus estava pregando a palavra. Era como se fosse os púlpitos hoje em dia. Nós subimos ali em cima do púlpito para pregar a palavra e o povo fica mais distanciado para poder observar, ver e ouvir aquilo que nós estamos pregando. A Bíblia diz que a palavra de Jesus era tão suave que Pedro, com seus problemas, estava ouvindo a palavra de Deus. E quando ele estava ouvindo a palavra de Deus, ele é tocado com essa palavra de Deus. Ele é tocado. E quando ele é tocado, ele fica ouvindo o que Jesus estava pregando. Imagino ele ali lavando as redes,
E Tiago atrás dele, puxando pela blusa, dizendo: homem, as redes já estão lavadas, agora vamos para nossa casa. E por que que tu ainda está aí, ouvindo o que ele está pregando? Se tu passou a noite todinha, não pescou nada, tu está cansado. Imagino eu, Pedro, olhando para Tiago e dizendo: se você quiser ir, você pode ir, pois o que ele está pregando está tocando o meu coração. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que a palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Eu creio que a palavra que Jesus estava pregando para multidões ia tocar em alguém. E a palavra estava tocando na vida de Pedro. A palavra foi tão tocante que Jesus termina de pregar. E Jesus chama este homem e pede para que ele entre no barco, empurre o barco mais adiante do rio, ou seja, do lago. E vendo isso, Simão, o que Jesus estava falando, ele disse: Senhor, não quero desmerecer a palavra que o Senhor está ministrando. Imagino eu, Simão, olhando para Jesus e dizendo: Senhor, eu sou pescador profissional e o Senhor não é. E por que o Senhor mandou lançar a rede? Imagino eu ali, sendo Jesus daquele momento, dizendo para ele: meu filho, abaixa a tua bolinha aí, que tu pode ser até o pescador mais profissional que tu imaginar desta região. Tu pode até conhecer onde tu anda, onde tu colocar o teu barco, aonde tu lança a tua rede. Mas eu sou filho daquele que criou os céus e a terra e foi enviado aqui para resolver o teu problema. E tu pode ser até o melhor pescador, mas eu sou o dono dos céus e da terra. Eu sei aonde é que está os peixes. Eu sei até a quantidade do fio que está no teu cabelo. Oh, aleluia. Imagino Deus feliz, porque enviou o seu filho ali amado, o único filho que ele tinha. E esse único filho que ele tinha chega até Simão. E Simão, a palavra foi tão tocante que Simão não pensou duas vezes. Simão vai. E Simão, ele chega lá no mar e Jesus disse: agora, lança a rede. Lança a rede ao lado direito. A Bíblia diz que Jesus pediu para que ele lançasse ao lado direito. E foi tanto peixe que Simão ficou impressionado. A Bíblia diz que foi tanto peixe que no livro de Marcos vai dizer que era 153 peixes grandes. Isso a Bíblia fala de 53 peixes grandes, não conta os outros tipos de peixe. Mas a Bíblia é bem clara e diz que era tanto peixe que ele teve que pedir embarcações emprestadas para ajudar, para levar mais peixe. Era tanto peixe
Era tanto milagre naquela noite, ou naquele dia, que até quem estava perto de Simão foi tocado. Até quem estava perto deles recebeu o milagre. A Bíblia diz que, no verso 8 do capítulo 5, que vendo Simão, Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assentasse de mim, porque eu sou um homem pecador. É muito forte, porque Pedro, ele viu o milagre que aconteceu na vida dele. Foi tão maravilhoso que o próprio Jesus dizendo: a partir de hoje, tu não vais chamar Simão, mas sim Pedro. E a partir de hoje, tu não vais se chamar mais pescador de peixe, mas sim ganhadores de almas para o reino de Deus. Eu quero aplicar isso aqui na tua vida. E quanto tempo você fica pelejando, e quanto tempo você fica lutando, e o milagre ainda não chegou na tua vida. Quero te dizer, porque tudo tem um momento certo, tudo é do tempo de Deus. Não adianta você se espernear, que não seja correr atrás do mestre. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas para o reino de Deus. Pedro conseguiu fazer aquilo que Jesus vinha fazendo. Eu quero que você entenda esse texto do que eu estou te explicando do começo deste vídeo, que existia 2 tipos de multidões. Multidões que se observava o que acontecia, multidões que só queria ouvir e só queria entrar aquilo que fosse lícito a ele. Multidões que saía dali para reparar ou para observar o que acontecia no meio do movimento. E eu vou ficar com a outra multidões, que é discípulo de Jesus, que andava com Jesus, que pregava o que ouvia de Jesus, o que pregava o que vivia e o que vivia o que pregava. E ali, Pedro colocou em prática aquilo que ele ouviu. Pedro fez parte do discípulo de Jesus, porque ele ouviu. Há momento da nossa vida que há momento de nós ouvirmos e falar no momento certo. Não falar demais, não ouvir demais. Se alimentar da palavra, ministrar a palavra e fazer aquilo que Jesus veio fazendo. Que você possa ficar com essa palavra
e entender que tudo está escrito na palma da mão do Senhor. Ali ele teve um momento certo para buscar o Senhor. Eu não sei em que momento Pedro estava passando, mas muita gente dependia da sua pesca. Assim é você. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade na vida, alguma luta espiritual. Mas eu quero te dizer que não desista. No momento certo, a tua vitória vai chegar. Aplique isso no seu coração. Há multidões que nós devemos se encaixar e que essa multidão seja a multidão que vai morar no céu. Porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele é fiel com a minha vida e com a tua vida. Se você recebeu essa palavra, glorifique o nome do Senhor. E eu quero orar pela tua vida neste momento. Pai, está aí este povo que ouviram a tua palavra. Umas reflexões para meditar, Pai. Para que nós possamos entender que tudo há um momento certo na nossa vida. Há o momento certo de falar e há o momento certo de ouvir. Toca no coração de cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que o Senhor possa abençoar. E que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Que o Senhor possa fortalecer. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Que Ele possa te abençoar.